Bom dia, em nome da MGVP do Brasil, que é a gestora da marca Elanto no Brasil. E como gestora, nós somos responsáveis pelo desenvolvimento dos produtos no Brasil, pela importação, distribuição, comercialização e pós-venda. Nesse treinamento que nós vamos fazer hoje, a gente vai falar da linha de fogões Elanto. Então vamos falar as principais características, aquilo que é importante para o produto, importante para sabermos quando falarmos dos fogões Elanto. Primeiramente, a marca Elanto, né, é uma marca italiana da região da Brescia, região de Brescia, na Itália, que é uma marca que ela vem no anacrônimo da palavra italiana que diz elegância innanzitutto, ou seja, a elegância acima de tudo. E essa marca foi criada, desenvolvida com a perspectiva de inovação, de elegância, né? Como sendo uma marca italiana, ela carrega em seu nome a história, o prazer de servir consumidores que procuram produtos que são capazes de tornar inesquecível cada prato que eles vão preparar, né? Então, vamos falar, abordar, entender os detalhes dos fogões Elanto. Primeiro detalhe que a gente sempre gosta de reforçar nos nossos fogões é a qualidade do aço inox. Então, a mesa dos nossos fogões ela é feita com o aço inox 304BA. O aço inox 304 ele já é conhecido no mercado como um todo como um excelente aço inox para cutelaria, para eletrodoméstico. Esse inox, o que ele tem de diferente? Né? Então, primeiramente, o 304, como aço inox, ele pode ocorrer oxidação? Sim, pode. Depende do agente agressor, aí ele pode oxidar. Qual que é o principal detalhe do aço inox? Primeiro, a resistência à oxidação, né, alta resistência à oxidação, e segundo, uma resistência à temperatura. Então, o aço inox convencional 304, ele só atende esse primeiro requisito, que é a questão de resistência à oxidação. O segundo quesito, que é a resistência à temperatura, o 304 convencional que a gente conhece, ele não atende. Por quê? O aço 304 ou os aços inox em geral, quando eles são aquecidos acima de 240 graus, o que começa a acontecer? Ele começa a acontecer o destonamento do inox, ou mudança da estrutura do inox. O que a gente percebe é que ele começa a amarelar, começa a ficar azulado, amarronzado, e quanto mais excessiva for a temperatura, maior é o destonamento. Então, esse destonamento ele muda a estrutura do inox. Então, quer dizer, um aço inox convencional, como a gente já pode perceber em panelas, normalmente é mais comum a gente ter essa percepção, que depende do uso, ou do formato, ou do superaquecimento que ela sofre um destonamento, uma descoloração na cor da panela do aço inox. Então, trazendo para o 304BA, que é o diferencial da nossa mesa, do nosso fogão, é um aço inox que ele recebe um tratamento térmico, que é aí que vem a diferença, essas duas letrinhas no final, que esse destonamento só vai ocorrer lá acima dos 600 graus, ou próximo dos 600 graus. Por que a gente toma esse cuidado? Porque, como todas as nossas mesas de cocção têm um queimador de grande potência, no caso da linha Profissionale, da linha Artigiano e da linha Nero Argento, a gente tem queimadores de 5.000 watts, de 4.500 watts, de 3.000 watts. Então são queimadores muito potentes que geram uma reflexão de calor durante a cocção ali entre o fundo da panela, o queimador e a mesa. Nessa região sofre um superaquecimento. Então, para evitar que nessa região sofra um destonamento, a Elanto se preocupa em aplicar na mesa dos seus fogões esse inox 304BA, que além da durabilidade e resistência a agentes oxidantes, ele tem também uma resistência a alta temperatura. Então, esse é o grande ponto da mesa de aço inox. Outro ponto que sempre é bom reforçar é a questão do isolamento térmico, a qualidade do isolamento térmico. Então, toda a estrutura do nosso fogão, o que nós temos? Temos a cavidade do forno, onde vai ter o aquecimento ali, seja ele na versão a gás, seja ele na versão multifunção elétrico.
Ou eu vou ter aquecimentos até 250, 240, 260 graus. E a qualidade do isolamento térmico, ela vai servir para quê? Para que essa temperatura fique resguardada, fique mantida interna e estabilizada dentro do forno e não seja propagada ou distribuída para fora do produto, como a gente vai ver daqui a pouco, as temperaturas externas do produto. Por isso, com a eficiência da qualidade desse isolamento térmico em lã de rocha, né, um isolamento fino de 2, 3 centímetros de espessura, que garante aí a retenção dessa temperatura interna do forno. Isso vai garantir também, garantindo essa temperatura, um baixo consumo, seja de gás, seja de energia elétrica, né? Então, temperaturas mais estáveis. Isso, a temperatura sendo estável, ela me garante que aquilo que o chefe mais gosta, que eu tenha uma temperatura estável e que o prato que eu for confeccionar dentro do meu fogão, ele vai sempre ficar pronto no mesmo tempo, né? Aquela carne, aquele bolo, sempre vão estar prontos no mesmo tempo. Então eu vou ter a minha receita e vou ter o meu tempo de conclusão, né? Essa é a grande vantagem de você ter um isolamento térmico eficiente. Ele economiza energia, é mais estável a temperatura, faz o forno ser mais eficiente. Não tem aquela questão que os antigos, né, as avós, os avós, mães, faziam, diziam assim, hoje não dá para fazer bolo, hoje não dá para fazer pão, porque a temperatura está muito baixa, não está bom para fazer levedação, né? Isso não existe mais com esse tipo de cavidade de forno, esse tipo de isolamento térmico. Então, eu tendo um bom e eficiente isolamento térmico, o que eu passo a ter? Eu passo a ter um bom controle de temperatura. Todos os nossos produtos, sejam ele com forno a gás ou com forno elétrico, a temperatura é estável e controlada por termostato. Então eu tenho um termostato que tem a precisão, né, de eu regular ali 180 graus, 190, 200 graus, e ele me mantém estável essa temperatura depois de pré-aquecido nessa temperatura. Então, controle de temperatura precisa por termostato, inclusive nos fornos a gás, né? Que é se comparar com o que existe no mercado, eu diria assim, é o único no mercado, né, que tem esse controle por temperatura no forno a gás por termostato. Ele controla a temperatura, não controla a intensidade da chama, que é o normal num forno a gás. E as temperaturas externas, né? Então, com o bom isolamento térmico, o controle de temperatura por termostato, o que vai me refletir? Vai refletir que na parte externa do forno, na externa do fogão, eu tenho ali no máximo temperaturas próximas a 65 graus. Então, isso é controlado por um sistema de recirculação, de arrefecimento, que mantém externamente o produto mais ou menos a 65 graus. Né? A porta de vidro dupla, que também faz parte desse sistema de arrefecimento, de recirculação, é uma porta moderna, porque os fogões Elanto são de projetos modernos, né? E projetos modernos eles desenvolvem através de tecnologia, de recirculação, de estabilização de temperatura. Então, os fogões Elanto, eles possuem porta de vidro duplo com recirculação. O mesmo ar que recircula de arrefecimento circula por entre a porta, mantendo também o vidro externo a 65 graus. Né? Isso mantém a eficiência de todo o circuito. E o puxador, que é um puxador atérmico, ele fica estabilizado aproximadamente mais ou menos em 35 graus. Mais ou menos a temperatura do corpo humano. O corpo humano tem 37, então o consumidor ou a criança que for manusear a porta do fogão, for abrir a porta do fogão, não vai sentir diferença, não vai sentir aquele puxador quente, né, que normalmente tem nos fogões. Então, por quê? É um puxador atérmico e que ele vai ficar aproximadamente à temperatura do corpo. Isso é fantástico. Nos fogões Elanto, a gente vai trabalhar sempre com as medidas europeias. A profundidade de todos os nossos fogões são 60 centímetros, né? Então 60 centímetros de profundidade para caber no nicho, no móvel
de instalação, e a largura 60 centímetros para os fogões de 60 centímetros e 90 centímetros para os fogões de 90 centímetros. Então, vamos falar um pouquinho aqui, recapitular a questão das temperaturas, que é muito importante. Como todos os nossos fogões são produtos built-in, ou seja, eles foram feitos, pensados para um uso instalado, embutido, então, junto com o móvel, né, enclausurado, fechado, essa questão de temperatura é sempre importante, está muito claro para nós. Então, as temperaturas internas, que já falei aqui, para os fornos a gás. Os fornos a gás, o termostato ali de controle de temperatura, ele vai conseguir controlar a temperatura de 130 até 250 graus. Então aí o consumidor, o usuário do produto, vai conseguir fazer as suas receitas ali que ele desejar fazer. Quando a gente vai para um forno multifunção elétrico, eu tenho um range, uma faixa de ajuste de temperatura mais ampla, que ela vai de 50 a 250 graus. Então, os fornos elétricos por si só, eles têm um isolamento total e uma faixa de amplitude de controle de temperatura mais ampla. Isso nos permite que entre 50 e 130 graus eu consiga fazer alguns pratos que eu tenho mais dificuldade em elaborar e desenvolver num forno a gás. Não quer dizer que eu não consiga, mas eu tenho mais dificuldade. Então, entre 50 e 130 graus, o que dá para fazer, né? Só para vocês entenderem. Eu consigo desatar flores e frutas, né? Casca de laranja, maçã, para fazer o chá, o orégano, né? Se você cultivar o orégano e colocar o orégano fresco ali para desidratar, você consegue desidratar no forno elétrico, né? Na temperatura correta. Você consegue confitar, você consegue tomate, você consegue fazer tomate seco, né, que vai ficar ali, a temperatura para fazer tomate seco tem que ser abaixo de 100 graus, né? Por que abaixo de 100 graus? Porque se eu colocar o tomate para desidratar acima de 100 graus, primeiro que vai acontecer? A água que está dentro do tomate, ela vai cozinhar o tomate, em vez de desidratar, deve deixar secar o tomate. Então, são detalhes que você consegue ali com o forno elétrico. Com o forno a gás consegue, só que daí tem que usar alguns artifícios ali para perder temperatura, né? Continuando sobre as temperaturas, nas laterais do produto, como já mencionei antes, devido ao sistema de arrefecimento, de circulação de ar, eu mantenho as minhas laterais a 65 graus. Isso me leva a garantir que eu posso instalar o produto junto a qualquer móvel, né, encostado numa madeira, num revestimento cerâmico, numa pedra, seja um silestone ou qualquer outro tipo de pedra, que eu não vou ter interferência, amarelamento ou destonamento dessas superfícies. Aí eu tenho ali entre a porta e o painel, eu tenho a saída do arrefecimento, da ventilação, da circulação. Essa circulação, ela faz a sua entrada pela parte inferior aqui, ó, da porta, onde eu tenho o porta-acessórios aqui. Então, todo o ar entra por aqui, circula pelo produto externo ao isolamento térmico e sai projetada aqui, já aquecida a 65 graus, por essa abertura que eu tenho entre o painel e a porta do forno. Então, ali eu vou ter uma projeção de ar constante de 65 graus quando eu estiver utilizando o fogão. E o puxador, também como já citei, ele vai ficar mais ou menos em 35, 37 graus, que é a temperatura do corpo humano. Então, o consumidor ou cliente, a pessoa que estiver manuseando, seja uma criança, que tocar no puxador não vai ser aquele puxador hiper quente, que é o comum é o comum a gente ter o conhecimento no mercado. E depois eu vou ter aqui a temperatura do vidro externo da porta. Essa temperatura do vidro externo é mais ou menos 65 graus, a mesma temperatura do ar que está circulando. Vamos falar sobre a limpeza do aço inox. Então, como que eu faço a limpeza, a higienização, né, o cuidado com o aço inox? Então, tanto nas laterais do fogão quanto na mesa, o que é recomendado? É uma limpeza rotineira. O que é uma limpeza rotineira? Basicamente eu vou usar água, detergente neutro e uma esponja macia, né? E vou fazer a higienização. Essa higienização também deve ocorrer antes da instalação, antes do uso do produto. Então,
o técnico instalou o produto. Antes de eu começar a utilizar o produto, ou seja, vai ser retirado as películas, né, das laterais, aquela película azulada ou esbranquiçada que vem com o produto para proteger o aço inox. E o que é recomendado é fazer a higienização, a limpeza com água e sabão de toda a superfície inox. Isso serve para qualquer produto em inox. Isso vai garantir o quê? Que seja retirado, removido aquele resíduo de adesivo, de gordura que é feito ou aplicado no processo de produção. Então, a mesa, as laterais, o painel, tudo que tem inox deve ser limpo com água, sabão, neutro, detergente neutro, com a esponja macia. Depois secado, depois seco com pano macio. Né? Esse é o processo. Eu preciso fazer algum outro tipo de aplicação? Não, não precisa. Só esse processo rotineiro, ele é o suficiente para manter a qualidade, a aparência e a beleza do aço inox. Sempre que for utilizar, fazer a limpeza do aço inox, devemos cuidar com o seguinte: como a mesa do fogão é satinada, a lateral é satinada, a satinada é aquele processo que parece uma escovação, né? É é onde a superfície foi satinada. Então, se você passar a mão, você não percebe que tem a escovação, né? Por isso que chama-se satinado. Então, sempre o movimento de limpeza, o movimento seja da esponja, seja do pano macio, seja do pano com um polidor, sempre tem que ser no sentido da escovação. Se você, ou o usuário, quem for fazer a limpeza, fizer um movimento de círculo, mesmo sendo com uma esponja, mesmo que seja com pano macio, a tendência é você mudar o sentido de escovação, mudar o sentido de satinação. O consumidor sempre vai dizer assim: riscou a mesa. Não é que riscou a mesa, é que foi mudado o sentido de escovação. Ao invés de ficar na horizontal, ficou em formas de círculo, em forma de redemoinho. Tá? Então, sempre cuidado na hora de fazer o processo de higienização, de limpeza. O que a gente pode aplicar depois de limpar com água e sabão? A gente pode usar um polidor de metal. Primeiro, a gente pode usar um polidor de metal. Esse polidor de metal aqui, ó, é o que a gente encontra comumente no mercado, que ele vai fazer o quê? Vai fazer uma proteção, vai dar um polimento, vai tirar aquela parte fosca, né, ou algum resíduo, algum detrito que possa ter sido aderido ao aço inox, consegue remover com esses polidores de metais. Lembrando, todo o movimento de limpeza no aço inox satinado tem que ser feito no sentido da escovação. Depois de limpado, polido, né, se você quiser fazer esse polimento, né, isso também é periódico, pode ser cada 3, 4 meses, 5 meses, depende da intensidade, da necessidade e do local de instalação do produto. Né, após a instalação, após a limpeza, após polido, se quiser, pode passar um líquido de conservação. Né, normalmente na loja, se usa muito, né, nas lojas se usa muito, ou até em coifa, refrigeradores, esse fluido de conservação, né, que ele serve, qual é a finalidade dele? Deixar aquele, permanecer o brilho do polimento, né, da aparência do inox por mais tempo. Isso também pode ser feito com um pano embebecido com vaselina líquida, né, ou com algum tipo de fluido aí que mantenha esse brilho e proteção. Né? Nas regiões litorâneas também é aplicado isso nas laterais do produto para que crie uma película de proteção contra possível agressão da maresia, né? Que a maresia, como ela tem sal, como tem cloro no ar com uma maior intensidade, também ajuda na proteção das laterais em inox do produto. E por último aqui, existe um produto muito específico, que é esse produto da Vert aqui, que eles chamam de restaurador, né, ou tira-mancha, para aqueles casos onde eu tenho uma concentração, uma resistência maior de intensidade de resíduo, né, que eles chamam de mancha, eu consigo aplicar esse produto. Então é um polidor mais intenso aí, que pode ser usado eventualmente, muito eventualmente, caso você tenha necessidade de uma remoção mais profunda. Né? Então a gente vai para os detalhes aqui do fogão. Né? O que a gente tem na mesa do fogão? Então na mesa do fogão a gente tem aqui o defletor de calor. Qual que é a finalidade do defletor de calor? É
proteger, né, fazer com que o calor que eu tenho aqui na região dos queimadores da mesa aqui, quando ele vai ser projetado lá na parede, né, seja a parede ela seja um black splash de inox ou uma cerâmica, né, o que pode acontecer? O calor que sai da mesa com a umidade do ar pode provocar uma condensação e essa condensação escorrer para dentro do nicho onde está instalado o produto. Então, esse defletor de calor, ele vem desmontado, então ele vem desmontado no produto e é para ser montado no momento da instalação. Caso o consumidor ou o tipo de instalação seja em ilha, pode ser não ser aplicado, não ser montado, né, para manter o design de alinhamento do produto com a bancada. Então, posso deixar sem a instalação dele? Sim, posso, né? Desde que essa instalação ou a não instalação do defletor de calor não cause essa condensação atrás do produto, tá? Alguns produtos a gente tem saída de calor na parte de cima da mesa, né? Saída do calor junto com o calor que sai entre a porta e o painel, também sai sobre o fogão. Um outro detalhe que aí é a questão do design, que é a questão da aplicação com a bancada de pedra, de granito, de silestone, né? Ou seja, a bancada, a mesa inox, ela tem ali 4 centímetros de borda, ou 40 milímetros, né? Que é mais ou menos a medida padrão das pedras, né? Então, se eu alinhar o produto com a bancada de 40 milímetros, ele vai ter uma incorporação do produto ao móvel, né? Que essa é a intenção do projeto, né? Então, salientando sempre aqui que a primosidade da qualidade do acabamento, né? Seja de frestas entre a mesa, entre o painel, lateral, ela prima para que não tenha arestas que possam se tornar cortantes ou danificar quem esteja manuseando o produto. Então, a qualidade, o fino acabamento que a gente tem nas peças também é algo fora do comum. Quando a gente vai falar dos detalhes, né, mais detalhes aqui, né, as trempes, elas são encaixadas na versão do Nero Argento e na versão do Professionale. Elas são uma trempe que abraça ali, ela começa dentro da mesa e sobe para cima da mesa, tendo os apoios, os calços em borracha ali, para que essa trempe não raspe a mesa inox. E qual que é a finalidade, né? É fazer com que eu tenha aqui dentro da mesa, né? Qual que é a principal finalidade da mesa, né? Por que a mesa de um fogão, ela tem rebaixos, né, mais intensos, mais profundos aqui, né? Então esse primeiro rebaixo aqui, ó, que eu tenho, é o rebaixo da trempe. Então a trempe vai ficar encaixada na mesa inox. O segundo rebaixo aqui, que é o mais profundo, ó, que faz essa parte aqui, ó, qual que é a finalidade desse rebaixo profundo na mesa inox? Então eu vou ter a trempe, vou ter a mesa inox com esse rebaixo e vou ter o queimador. Tudo isso foi pensado, desenvolvido no seguinte quesito, né, que é os queimadores, como o nosso produto está embutido, né, então toda a tomada de ar para que a chama do queimador fique bonita, naquela tom azulado, né, com alta precisão, alto poder de queima de gás, eu preciso acumular oxigênio embaixo das panelas, embaixo da trempe. Então, essa mesa profunda aqui, ela faz o quê? Ela faz o acúmulo de oxigênio, né? Então, esse acúmulo de oxigênio, porque toda a entrada de gás, de ar, para queima, né, para formar a chama, é feita por baixo do queimador. Então, essa é uma tecnologia aí dos queimadores que a Elanto usa nos seus fogões e nos seus produtos. Então, essa profundidade, essa mesa, ela atende aí também a questão de redução de emissão de CO2. No Brasil ainda não tem muita preocupação de emissão de CO2 dentro dos ambientes, dentro das cozinhas das casas, né, por estarmos num país tropical. Mas como os fogões Elanto são desenvolvidos para países europeus, né, então onde é frio e boa parte do tempo a cozinha é totalmente fechada, então
é uma preocupação de baixo nível de emissão de CO2. Tá? Então, e aí a gente vem para mais uma questão que influi aí a trempe, esse espaço entre a mesa e o queimador, que é a retenção de calor para os utensílios. Então, essa parte embaixo do queimador, ela cria um refluxo embaixo do recipiente, fazendo com que se retenha mais calor e a queima ou o processo de cocção seja mais eficiente nos fogões Elanto. Então, e por último, a gente também considera aqui que essa parte mais profunda, ela serve para retenção dos líquidos de cocção. Vamos supor, estou fazendo um macarrão, ou um molho, ou um caldo, e transborda da panela, né, transborda do recipiente e cai na mesa, ele é facilmente acumulado nessa parte mais profunda da mesa, né? Então, são detalhes de construção de produto que é sempre bom a gente ter conhecimento para falar para o consumidor, né? Então, a espessura da chapa, isso também é uma questão muito importante, porque a gente está trabalhando aí os fogões Elanto, por serem robustos, né, possuírem esse aço inox, a gente já falou do 304BA, alta resistência a excesso de temperatura, trempes robustas, e o aço inox, a espessura do aço inox também reforçada. Para quê? Para que todo esse peso, junto com as panelas que vão ser colocadas em cima, né? Se você colocar uma panela de ferro, uma panela de cerâmica, que já é pesada, mais o líquido, mais os alimentos, esse alimento, o produto consiga sustentar isso. Então, o produto, os utensílios vão ser suportados, vai ter estabilidades para os utensílios, né? Os acabamentos aqui na borda dos queimadores, para que, caso haja o transbordamento, não caia líquido para dentro do fogão, né? Mesa selada, todos os cantos das mesas são selados, ou seja, não tem fresta, é ruim ou difícil o acesso para você remover a sujeira. Então, são pequenos detalhes que vão construindo a qualidade total do produto, né? Então, os produtos Elanto, eles são feitos para durar aí de 25 a 30 anos, então é uma longevidade, né? Então a gente tem aí uma durabilidade muito longa, né? Então, vamos começar agora a falar, para concluir a parte da mesa, dos fogões, e falar dos queimadores, né? Então, o primeiro queimador que a gente vai mostrar é o queimador auxiliar. Como o próprio nome dele ele é auxiliar para o chefe de cozinha, auxiliar para quem está cozinhando. Qual que é a finalidade desse queimador? Para que ele foi pensado, né? Ele ter baixa potência, né? Então, na chama mínima ali, quando ajustada na hora da instalação, a mínima vai estar em torno de 300 watts e a máxima vai estar em torno de 1000 watts. Então, é recomendado para recipientes de 10 até 14 centímetros. Sempre a proporção do tamanho do diâmetro do queimador é proporcional ao tamanho, o diâmetro da panela, do recipiente, né? Então, recomendações. Para que serve esse queimador? Manter aquecido, né? Um caldo para risoto. Então, eu manter o caldo do risoto aquecido numa temperatura baixa, né, é importante enquanto eu estou processando, fazendo o risoto no outro queimador de maior potência. Então essa é uma função. Fazer banho-maria, então na potência mínima de 300 watts, eu consigo derreter uma barra de chocolate de 100 gramas ali em 3, 4 minutos, sem precisar fazer banho-maria, direto na boca do fogão, né? Se eu colocar uma caneca ali de leite para aquecer, para ferver, ela vai ferver esse leite e não vai derramar, não vai transbordar por causa da baixa potência. E também é ideal para cafeteira moka, né? Aquela a Bialetti ou similar, que eu vou conseguir extrair ali o sabor, ou alterar o sabor do café, somente alterando a amplitude da chama. Se eu fizer um café numa moka, né, numa Bialetti, vamos chamar aqui, uma cafeteira moka, a 300 watts, eu vou demorar um pouco mais para fazer esse café, mas o que vai acontecer? Esse café vai sair mais suave, né, não tão adstringente. Já se eu fizer ele a 1000 watts, né, eu vou ter um café mais encorpado, mais adstringente, com outro estilo, outro sabor, né? Mesmo sendo a mesma água, a mesma quantidade de pó,
Tá? Então esses são os recursos, né, que eu consigo ter nesse queimador auxiliar, por isso que ele chama de auxiliar, para auxiliar o chefe de cozinha. E aí também, se eu for fazer ali um ragu, como os italianos fazem, que fica lá 4, 5, 6 horas cozinhando lentamente, eu consigo fazer nesse queimador com baixa potência, e isso vai tendo a evolução. Vamos ver o funcionamento aqui, né? Então, primeiro, alta potência, 1000 watts, né? E aqui eu tô com 300 watts, que é a nível de amplitude de chama mais baixo. Então, para ver a diferença de amplitude de 300 até 1000 watts, ou seja, 3 vezes, ou seja, eu consigo ajustar de 300 até 1000 watts. E aí a gente vai para o queimador semi-rápido, né? O queimador semi-rápido é o queimador que a gente, nos fogões de 90 centímetros, a gente pode ter dois queimadores semi-rápidos, né? Que é o de 1750. Então, na chama mínima, na posição mínima, ele vai a 450 e na máxima 1750, ou seja, também mais de 3 vezes de amplitude, quase 4 vezes de amplitude aí eu tenho entre a chama mínima e a chama máxima. É recomendado para o uso diário, né? E para recipientes de 16 a 24 centímetros. Depois a gente vai para os queimadores rápidos, que são os queimadores de 3.000 watts. Então, na mínima, eu consigo ajustar 750 watts e na máxima 3.000 watts. Então, vejam, também 4 vezes aí, né? 3, 4 vezes a amplitude entre o mínimo e o máximo. Esses queimadores rápidos, eles equipam os fogões da linha Professionale com queimadores em full brass, né? E na linha Artigiano com queimadores em alumínio, né? Só para a gente ter esse queimador na linha Artigiano em alumínio, e na Nero Argento eu tenho esse queimador em full brass. Eles são recomendados para recipientes de 24 a 26 centímetros. É um queimador de grande potência. Imagina, a gente começou com um queimador de 1000 watts, 1750, agora a gente tem um queimador de 3000 watts. Né? Então, queimador de grande potência, qual a finalidade? Aquecer rápido, né? Selar cálices e fazer com grandes recipientes. Aí, vamos fazer funcionar aqui, né? Ou seja, a potência máxima, 3.000 watts, aí a gente vai reduzir aqui para uma potência mínima de 750 watts, né? Para ver a diferença de amplitude que a gente tem. Quando a gente vai para a mesa do fogão Professionale, então no fogão Professionale a gente vai ter lá 3 queimadores de grande potência. Na parte central, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter um queimador doppia fiamma de 5.000 watts. E na frente, tanto na lateral esquerda quanto na direita, no fogão Professionale, eu tenho um queimador multichama de 4.000 watts. Então vamos lá, vou explicar para vocês a diferença de um multichama para um doppia fiamma. A aparência deles são idênticas, né? São queimadores que eu vou ter um queimador pequeno central e um anel externo de chama. Então lá, quando a gente indica nos nossos catálogos, manuais, que ele é um multichama, o que eu estou dizendo? Que esse queimador aqui central, esse queimador central aqui, e o queimador externo, eles funcionam com a mesma regulagem. No momento em que eu estou na potência máxima em 4.000 watts, tanto o queimador central está na chama alta, como o queimador externo está na chama máxima, na alta. Se eu for reduzindo a chama até chegar a um mínimo de 1.500, eu vou ter o quê? Os dois queimadores sendo reduzidos ao mesmo tempo. Eles trabalham em conjunto, né? Sincronizados ao mesmo tempo os dois queimadores. Então, esse queimador multichama, ele é recomendado para recipientes de 26 a 28 centímetros. Pode usar o suporte wok, daí panelas até 36 centímetros de largura.
né? Então, agora vamos explicar o dopiafama, né? O que é um queimador dopiafama? Então, um queimador dopiafama, eu tenho o queimador central e o queimador externo controlados independentes. No caso dos fogões Elanto, em todos eles eu vou ter lá um queimador dopiafama de 5.000 watts, sendo eles em full brass na linha Professionale e na linha Nerogeno, e na linha Artigiano um queimador de 5.000 watts em alumínio, com duplo comando. O que é duplo comando? Então, quando eu olhar lá no painel, eu vou ter dois manípulos, dois botões. Um botão, um manípulo para o queimador central, que eu vou ligar, acender e regular o mínimo e o máximo desse queimador central, independente do externo, que vai regular lá de 400 watts a 800 watts. E um outro botão, um outro manípulo que controla o queimador externo, que vai controlar de 1.200 a 4.000 watts. Né? Então, eu somando os dois, eu vou ter 5.000 watts. Então, no anel externo, eu tenho de 1.200 a 4.200. E no interno, de 400 a 800. Então, eu tenho essa variação de potência. Então, eu consigo ir desde 400 watts, que é esse queimador dopiafama com duplo comando, até 5.000 watts. Usando aí o queimador interno, o queimador externo, só um, só outro, os dois em conjunto. Aí vem a pergunta, para que serve um queimador com duplo comando? Então, o queimador com duplo comando, ele tem a finalidade do quê? Se eu precisar utilizar somente o queimador interno, então eu posso usar uma cafeteira ou uma panela ou fazer derreter chocolate ali, só com queimador interno. Eu preciso de baixa potência, né? Somente para fazer um processo com baixa potência. Então eu uso somente o queimador interno. Só o queimador externo, quando eu uso, por exemplo, eu vou fazer um ragu, ou usar mais brasileirado, uma feijoada, uma rabada, que eu vou cozinhar aí por 3, 4, 5 horas. E eu vou deixar, por exemplo, nesse anel externo, nesse queimador externo, na chama baixa, sem a chama piloto no meio, sem o queimador no meio. Por quê? Se eu não é um produto que eu não vou ficar mexendo muito, né? O que vai acontecer? Pode ser que aquela chama centrada no meio possa queimar o centro do alimento, o que está no centro da panela, né? Então, aí dá para você desligar. Então, você consegue usar ali somente a parte externa. Então, essa flexibilidade de uso do queimador, dopiafama com duplo comando, traz essa versatilidade no uso do queimador. Então, aqui mostrando, né, os dois queimadores, ó, os dois manípulos, né? Então, ó, esse manípulo aqui, ó, ele está mostrando o quê? Que ele controla o anel externo do queimador. E esse manípulo aqui está mostrando que ele controla o anel interno do queimador. Então, vamos ver aqui o funcionamento dele. Então, para você ver a dinâmica de funcionamento, né? Então, eu posso acender somente o interno na potência máxima, que aí vai ser 800 watts. Como posso reduzir ele com uma lâmina de chama muito fininha de 400 watts. Tá? Então eu posso fazer essa regulagem. Assim como eu posso acender a parte externa, né? Usando o queimador externo, a chama ali máxima de 4.200 e aqui a chama mínima de 1.200. Tá? Então eu consigo fazer esse ajuste separado ou eles funcionando em conjunto. Ou interno mais baixo, ou externo mais baixo, os dois mais baixos, né? Então, toda essa flexibilidade de ajuste do queimador com duplo comando. Então, duplo comando eu vou ter no painel dois botões que vão controlar ali esse funcionamento do queimador, né? Então, no fogão Professionale, o que a gente vai ter ali, né? Então, a gente vai ter ali, primeiro, na parte frontal, como eu expliquei antes, eu tenho dois multichamas que vão no mínimo de 1.500 e no máximo 4.000 watts. Então eu tenho um aqui no lado esquerdo e outro no lado direito. Na parte central, eu tenho um dopiafama que vai de 400 watts até 5.000 watts com duplo comando. E na parte de trás,
dois queimadores semi-rápidos de 1750, ou seja, eles vão de 450 até 1750. Então esse é o design da mesa, e mais o queimador ali, o suporte wok, né, que vem acompanhar o produto. No fogão Nero Argento, a gente já tem uma mudança de layout. O que muda, né, comparado com o fogão da linha profissional? Mantém-se os dois queimadores lá atrás, de semi-rápido de 1750, mantém-se o queimador do Piafiamma com duplo comando de 5.000 watts na parte central, e na frente da mesa é que temos a mudança. No lado direito a gente tem um queimador auxiliar de 1.000 watts, mínimo de 400 watts, e um queimador na esquerda frontal de 3.000 watts e mínimo de 750 watts. Então, essa configuração é o que muda do fogão Professionale para o fogão Nero Argento. Lembrando, tanto no Professionale quanto no Nero Argento, os queimadores são em full brass, tá? Então, avançando, a gente chega na mesa do fogão artesiano, né? Eu tenho basicamente a mesma configuração de queimadores do fogão Nero Argento, onde eu vou ter na parte traseira dois queimadores semi-rápidos de 1750, um queimador central de 5.000 watts com duplo comando, e na frente, na direita, o auxiliar de 1.000 watts e na esquerda o rápido de 3.000 watts. Então, o que mudou aqui? Que os queimadores aqui são em alumínio, e a trempe não é mais a trempe hard que a gente chama aqui uma trempe slim, né? Uma trempe slim e queimadores em alumínio. Ok? Então, abrindo um parênteses aqui, né? Então, para fazer a higienização dos queimadores em alumínio, eu posso fazer a higienização deles deixando eles de molho em água, detergente, e fazendo uma limpeza e um polimento com o mesmo polidor de metal, né? E polindo a parte de alumínio. Lembrando que o alumínio é um metal poroso, e por ser um metal poroso, ele pode, com o tempo, absorver, o tempo que o cliente demorar para remover aquelas sujeiras, aquelas incrustações do alumínio, ele vai absorver a sujeira. Quando a gente fala do queimador de bronze, ou full brass, de latão, full brass, né? O que a gente tem? A limpeza do latão, ela deve ocorrer com uma maior frequência. Primeiro, o latão ele tem uma característica, o brass, né? O bronze, ele tem uma característica de, em exposição à umidade e em exposição a calor, ele escurecer. Então é normal escurecer o queimador de latão, de brass, né? Full brass. Como que eu faço para fazer a limpeza, o polimento, que ele volte com o brilho dele? Eu posso fazer uma mistura de bicarbonato de sódio com um ácido, que pode ser uma colher de vinagre, uma colher de suco de limão, e fazer como se fosse uma pasta, né? Faz umas 2 colheres de bicarbonato, uma colher de suco de limão, faz uma pastinha, passa na parte dourada, deixa agir ali por algum tempo, e depois faz um processo de polimento nessa superfície, né? Isso deve ser repetido até chegar na coloração, no brilho que se deseja, né? Já as trempes em ferro fundido, qual é a recomendação? Sempre cuidar no momento de lavar com os suportes de borracha ali, né? Para não perder, não arrancar, não rasgar da trempe, porque eles fazem parte da trempe, né? Então, como que é o recomendado? Pode ser lavado com água morna, detergente neutro e com uma escovinha, né? Esfregar com uma escovinha para ser mais fácil a remoção das gorduras que são depositadas ali com o uso do fogão, né? Então, isso depois de lavado, tem que colocar para secar. Pode usar o próprio forno, liga ali o forno a 100, 120 graus, coloca a trempe lá dentro, espera secar e depois remonta no fogão. Por que tem que secar? Porque como é uma trempe de ferro fundido, não pode deixá-la úmida, né? Porque pode aparecer pontos de oxidação. E aí dentro do forno, o que a gente tem? Tem um forno com capacidade de 140 litros, né? 140 litros é uma enorme de uma capacidade para o fogão. A gente tem 3 guias, né? 3 guias aqui, ó. 1, 2, 3 e 4, então, ou seja, 4 níveis para você colocar as prateleiras. O que acompanha o produto? Eu tenho 2 prateleiras,
né? Essa de baixo aqui, ó, e essa de cima, são as duas prateleiras. Tem a bandeja esmaltada. Junto com a bandeja esmaltada, ela pode ser usada como uma forma, onde eu posso fazer pão de queijo, pão, pizza, toda ela sem essa grelha, sem essa grade, né? E ela vem com esses dois pegadores aqui, ó, que é para você remover a trempe de dentro, remover a bandeja esmaltada de dentro do forno, tá? Então é para isso que serve esse pegador. E essa grelha aqui que vai dentro da bandeja esmaltada, os italianos chamam de tostapane, né, para torrar o pão, para grelhar o pão. Mas nós temos um hábito um pouco diferente, assim, dá para tostar, dá para grelhar, dá para gratinar ali, e dá para fazer o churrasco, né? Então o churrasco ali, o espetinho, o frango, a linguiça, o mignon, a picanha, que eu vou fazer nessa bandeja, eu faço na grelha. Como eu tenho um grill, tanto nas versões com forno a gás como nas versões com forno elétrico, aqui na parte superior do meu forno eu tenho um grill infravermelho, que ele simula a mesma radiação do carvão, da brasa do carvão. Então isso vai fazer o quê? Que eu tenha a mesma configuração, a mesma característica de eu estar fazendo um churrasco com carvão com brasa. Só tem um grande detalhe: não tem fumaça, né? Então essa é a grande vantagem de eu ter um grill elétrico infravermelho aqui. Então eu vou conseguir fazer uma picanha aqui em 15 minutos, né? Eu posso torrar pão, fazer uma brusqueta rapidamente aqui em 5, 6 minutos. Eu posso fazer uma brusqueta utilizando o grill e a bandeja com a grelha. Essa bandeja, recomendação: se não estiver sendo utilizada numa receita, ela não deve ficar dentro do forno. Então, vou fazer pão, vou fazer bolo e não está sendo usada essa bandeja, ela deve ser guardada. Pode ser no porta-acessórios, que é embaixo da porta ali, ou em algum outro lugar, ok? E, por último, a pedra pizza. Então, essa pedra pizza, ela acompanha os fogões Professionale e os fogões da linha Nero Argento. Não acompanha os produtos da linha Artigiano, o fogão da linha Artigiano, tá? Então, não acompanha a pedra pizza, os fogões da linha Artigiano. Pedra pizza, uma recomendação: ela deve ser sempre, quando vou fazer a pizza, ela sempre deve ser aquecida junto com o forno. Então ela tem que pré-aquecer com o forno, porque se você colocar ela depois do forno aquecido, você pode quebrar, trincar ela, né? Então, como ela é uma cerâmica porosa, a higienização dela também não pode mergulhar ela num líquido, né, deixar de molho. Tem que ser apenas limpar, raspar ali para remover a sujeira grossa, e ela sempre vai ficar com aquela aparência de manchada, né? Como diz o italiano, a cada pizza, a cada usada, eu vou ter uma história para contar ali com as manchas que vai ter na pedra pizza. Avançando aqui, a gente vai ter os cuidados de instalação. Então, na instalação, o nicho de instalação, eu tenho que ter 60 centímetros de profundidade, né, para instalar num nicho. Aqui, a altura, né, primeiro vem aqui a questão do distanciamento. Então, se eu tiver uma parede aqui, ó, encostada próxima ao fogão, é recomendado que eu tenha 10 centímetros de afastamento de uma parede. Por quê? Por causa do cabo da panela, o cabo da frigideira, ter um espaço de movimentação. Por segurança, é recomendável que não seja encostado em uma parede, tá? Então, recomendação. Altura dos pés, eu consigo, com os pés montados no produto, regular o produto entre 85 a 90 centímetros de altura. Então, eu tenho essa amplitude, tá? Então, eu consigo ajustar com os pés, né? Então, a largura, né? A largura aqui do produto, da abertura do nicho, ela depende do tamanho do fogão. Se é um fogão de 60, 60, se é um fogão de 90, 90 centímetros, tá? Então, a largura é compatível com a largura do fogão. Algumas exclusividades, alguns detalhes aqui dos produtos Elanto. Primeiro, ainda concluindo aqui, né? Eu tenho aqui, ó, a entrada de energia e a entrada de gás não podem estar posicionada atrás do fogão, dentro do nicho. Ela deve estar fora do nicho, né? Então,
tanto o registro quanto a entrada tem que estar fora. Para quê? Para que quando eu vou colocar o fogão, ele encoste perfeitamente no fundo do nicho. E para instalação sem os pés, então o cliente ou o projeto do arquiteto contemplou lá fazer um nicho, um sócolo. Então eu posso fazer uma base fechada, né? Não precisa ter respiro, não precisa ter sócolo, fechada, e a 77 centímetros da borda da bancada, da bancada da pedra, né? Para que quando eu instalar, soltar o fogão na cima dessa base, ele fique perfeitamente alinhado com a borda da bancada. Então 77 centímetros eu posso instalar esse fogão sem os pés em cima de uma base? Sim, pode instalar em cima de uma base. Que mais que eu tenho? Então, entrada energia direita, entrada de gás, desculpe, entrada de gás à direita, entrada de energia à esquerda. Junto com o produto, o que acompanha? Então, o produto ele é equipado, ele é pensado para trabalhar com gás GLP. Então, ele vem de fábrica, instalado, testado para GLP, que é o gás liquefeito de petróleo. Ele pode ser aquele botijão P13, né, para casos convencionais, ou para central de gás, né, que tem aqueles cilindros maiores P45, ou central de gás de prédio, né, que são GLP, gás liquefeito de petróleo. Caso na região, no local onde for instalar o produto, seja gás natural, aquele gás encanado de rua, a pressão é diferente. Só para vocês entenderem, GLP, a pressão é 28 milibar. Para o gás natural é 20 milibar. Então essa diferença de pressão e de tipo de gás é necessário trocar aqui os injetores. Então os injetores para gás natural já acompanham o produto, são um acessório que vem lá junto com o manual, junto com o suporte de entovamento, junto com a arruela nitrílica de vedação e o adaptador para mangueira plástica. O que a gente recomenda? Que a instalação no produto seja feita com a mangueira metálica e um regulador de pressão novo próximo ao produto. Por que essa recomendação? Porque como o produto vai ficar embutido, se o usuário, se o cliente optar pela mangueira plástica, ele deve ser lembrado que a mangueira plástica, conforme a norma brasileira NBR lá, ela tem que ser substituída a cada 5 anos. Senão corre o risco de trincar, vazar gás e ocorrer explosão. Então a gente sempre recomenda, informa para o usuário, dizer assim, por sua segurança, por segurança da sua família, utilize uma mangueira metálica na instalação do produto e um regulador de pressão próximo do produto, né? Não pode estar muito longe, senão a pressão vai cair muito, a qualidade da chama não vai chegar na potência recomendada, na potência que nós descrevemos até agora. Se for instalação em GN, muda um pouquinho que o formato do regulador, mas a recomendação é a mesma. Um regulador de 20 milibar e uma mangueira metálica, e após a substituição dos injetores. Então, quando for instalar com o nicho, né, o fogão vai ficar instalado mais ou menos dessa forma, sem os pés. 77 centímetros da base, mais 90 centímetros de largura do fogão, né? Essa aparência, esse bloco consolidado que a gente gostaria que tivesse numa instalação correta, uma instalação perfeita de um fogão Elanto. Uma característica dos fogões Elanto, né? Ou seja, eu tenho uma dupla entrada. Então, se o consumidor tiver a entrada de energia elétrica tudo de um lado, com a entrada de gás, tem algum problema? Não. Porque a gente pode substituir aqui, ó, o padrão que é do lado direito, mudar para o lado esquerdo. Então eu posso ter tanto a entrada de gás como a energia elétrica pelos dois lados, do mesmo lado, desculpe, né? E é somente usando ali ou mudando a entrada do gás. E junto com o produto, como esse produto é um produto que é vendido em vários países, a gente tem um sistema de antitombamento que acompanha um produto. Então ele pode ser instalado no ato da instalação. Não é obrigatório, porque no Brasil não tem uma norma obrigando que os produtos tenham um sistema de antitombamento, mas os fogões Elanto acompanham um sistema de antitombamento. Vamos falar aqui um pouquinho sobre a garantia dos produtos Elanto, né, que é muito importante. Então, como que é composta a garantia? Então, o produto Elanto vendido com nota fiscal tem 1 ano de garantia. Como que é essa garantia de 1 ano? Garantia legal,
legal é pela lei, o que a lei obriga, né, no Brasil 3 meses, é o mínimo que um produto tem que ter garantia, e nesses 3 meses o que está incluso? Vidros, lâmpadas e borrachas. E tem mais 9 meses adicional aí pela MGBP. Então, no total são 12 meses, contemplando vidros, lâmpadas e borrachas, 3 meses apenas. A MGBP do Brasil, como a gestora da marca Elanto no Brasil, ela oferece para os consumidores um ano adicional, né, mais 12 meses, passando o produto a ter 12 meses de garantia. Desculpe, passando a ter 24 meses de garantia. O que o consumidor precisa fazer? Dentro do período da garantia legal, dentro dos 90 dias, ele tem que ir no site da mgpdobrasil.com.br/garantia, cadastrar o produto, anexar a nota fiscal e ela vai receber um comprovante de extensão de garantia. Tá? Então, isso tem que ser feito nos primeiros 90 dias após a compra do produto. Tá? Então, essa é a primeira parte do treinamento de fogões, onde a gente falou das principais características. Então, esse os principais pontos aí que a gente falou do treinamento de fogões. Onde a gente falou das principais características construtivas do produto, da mesa, da qualidade da mesa, dos detalhes dos queimadores. E no próximo vídeo a gente vai falar do forno. Ok? Muito obrigado. Até a próxima.